pessoal, dando continuidade aqui à nossa disciplina de homeopatia, hoje nós vamos falar a respeito da farmacologia homeopática, tá? Então, como eu disse anteriormente, né, a farmacologia homeopática, ela vai se fundamentar naquilo que a gente chama de força vital do medicamento em cima do organismo, ou seja, todo produto homeopático, todo fármaco, todo medicamento homeopático, ele tem como princípio fazer com que o organismo reaja à doença, tá? Para que ele possa promover essa resposta no organismo e promover aí uma cura, tá? Então, todo medicamento, todo insumo, todo produto, ele tem uma força vital e essa força é capaz de gerar uma resposta no organismo na qual ele está ali presente, tá? Existem aí dois tipos de efeitos, tá? Que são gerados pelos medicamentos homeopáticos. São chamados de efeitos primários e secundários, tá? Então eles vão agir dessas duas maneiras distintas no nosso organismo, tá? Então, para o Hahnemann, toda a força que atua sobre o corpo humano é capaz de gerar uma alteração na sua força vital, seja ela para mais ou para menos. Ou seja, alguns medicamentos têm a capacidade de gerar uma força maior e outras uma força menor. E isso vai influenciar no quê? Na capacidade que o organismo tem de reagir àquele efeito inicial da doença. Okay? O que seria esse efeito primário? É a alteração causada no organismo buscando uma manutenção e uma conservação da energia vital. O que isso quer dizer? O corpo ele dá início a uma reação devido à medicação de que certa forma o fez estimular a uma melhora. Ou seja, a gente tem alguma determinada doença, faz o uso do medicamento e o nosso corpo começa a responder de forma positiva como aquele medicamento preconiza, ok? Já no efeito secundário, as reações elas são opostas ao efeito primário, ou seja, o objetivo é promover a cura da doença, neutralizando os sintomas. Assim temos o que a gente chama de hemostasia, buscada pelo organismo reagindo à própria doença. Ou seja, no efeito primário, o organismo ele busca uma melhora. O organismo, o corpo, ele tende a reagir para que haja uma melhora, uma cura. Já no efeito secundário, o objetivo é o quê? Neutralizar os sintomas iniciais para que o organismo chegue naquele equilíbrio que tem a ver com os princípios da homeopatia para o Hahnemann, né? Lembra que eu disse que lá no começo que o corpo ele só ficava doente quando ele não estava mais em equilíbrio? Ou seja, esse efeito secundário, a tendência é fazer com que o nosso corpo tenha essa volta, né, esse reequilíbrio para que ele possa tornar-se novamente um indivíduo saudável. Okay? O que é diferente da alopatia? Então, por que a homeopatia é de um jeito e a alopatia é de outro? Para quem não sabe, né, a alopatia ela é utilizada, ela é feita, ela é definida como um tratamento com aqueles medicamentos industrializados, tá? Na alopatia, o que acontece? O objetivo da cura é chamado de cura pelo contrário, ou seja, o medicamento ele vai combater diretamente um sintoma que a doença nos traz, tá? Então, por exemplo, a pessoa ela está com sintoma aí de azia. O que o medicamento alopático ele traz? Ele traz para nós um antiácido, ou seja, algo que é contrário ao sintoma que nós estamos sentindo, tá? Então, a pessoa tem problema de pressão alta. Então, nós vamos fazer uso de um antihipertensivo. A pessoa está com uma infecção, ela vai fazer uso de um antibiótico, tá? E para isso,
é necessário manter a dosagem do medicamento dentro de uma concentração aceitável. Ou seja, se a dosagem na alopatia for menor do que aquilo que se faz necessário para combater este sintoma, não ocorre uma melhora, né, pelo corpo, né, pelo organismo. O que é diferente na homeopatia? Tá? Eu trouxe esse exemplo aqui que ele é muito real. Tá? A ligação do café e da insônia. Então, ó, na homeopatia, o que seria o efeito primário? Já que a pessoa tem a insônia, tá? O que é a insônia? É a falta de sono, né, no período no qual ela se dispõe a dormir, na parte da noite. Como que o medicamento homeopático ele funciona? Tá? Então, ó, o café ele gera, né, na pessoa uma sensação de excitação. Tá? Por quê? Porque o café é um estimulante do sistema nervoso central, naquele primeiro momento. Quando termina o efeito do café, o que acontece? A pessoa ela sente sono, caso ela não venha tomar mais café. Tá? Então, usa-se o café para tratamento da insônia, por quê? Porque quando ele estiver já no efeito secundário, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um relaxamento, né, da pessoa, gerando nela uma sonolência, e aí sim ela vem a ter um sono melhor naquele momento em que ela se deita. Tá? Então, é indicado o café para tratamento da insônia nos pacientes homeopáticos, ou seja, aí vem o princípio da homeopatia, né? Similius similimus curantur. Ou seja, eu vou curar algum sintoma com algum medicamento que gere um efeito parecido. Tá? Então, a insônia gera na pessoa uma excitação, por isso que ela não consegue dormir. O café é a mesma coisa. Então, quando termina a ação do café, a pessoa vai sentir essa sonolência, esse relaxamento que ela precisa. Tá? Então, ó, a administração do medicamento homeopático. Nós estamos aí falando da página 36 do livro em diante. Tá? O medicamento ele pode ser administrado aí por algumas vias, tá? Mucosas, vias aéreas superiores e inferiores, mas aquela que a gente mais utiliza é a via oral, tá? Vale lembrar que a via de administração do medicamento, o local no corpo onde a gente faz uso, né, desse medicamento, está ligado com a forma farmacêutica. Ou seja, então, por que é que a principal via de utilidade é a via oral? Porque nós temos medicamentos em gota, medicamentos sólidos, medicamentos em glóbulos, os quais a gente, para a administração, nós utilizamos aí a via oral. Ou seja, eu vou colocar esse medicamento na boca e engolir para que ele possa ter início as suas sintomatologias. Tá? O medicamento homeopático ele não gera acúmulo no organismo, tá? E eles não são eliminados, ao contrário aí da alopatia. Então, eles vão estar sempre estimulando o seu organismo a ter uma melhora. Tá? E a posologia, gente, o que é a posologia? É o estudo da dosagem. Né? De quanto em quanto tempo a pessoa vai ter que fazer o uso do medicamento. Ela não está indicada aí na dosagem. Tá? Ela está indicada naquela capacidade que o medicamento tem em promover um estímulo ao organismo, ou seja, tentar equilibrar aquela vitalidade, né? Um dos princípios aí da homeopatia. Tá? Existe uma outra preceito homeopático que seria a hierarquização, a agravação e a supressão dos sintomas. Tá? Então, na homeopatia não é tratada a doença, e sim o doente. Tá? O objetivo é fazer com que ele melhore o seu corpo
para que os sintomas desapareçam, tá? Então, todos os sintomas descritos a níveis mentais, emocionais e físicos, eles são importantes para que a gente possa escolher corretamente aquele medicamento que vai oferecer um efeito semelhante no corpo dele, tá? Então, eu preciso conhecer as rotinas de vida das pessoas, o seu seio familiar, como estão as suas emoções, como é o seu físico, como é a rotina de vida da pessoa, para que depois eu faça um fechamento, um diagnóstico e receitar para ela a melhor medicação, tá? Então, os sintomas característicos do paciente são emoções, pensamentos, esses sinais, né, que a pessoa traz, eles são mais importantes do que os sintomas que a própria doença traz, tá? Então, a escolha correta aí do medicamento é dada pela hierarquização dos sintomas, tá? Então, eu tenho alguns sintomas que são mais importantes do que os outros, ok? Promovendo o que a gente chama de individualização do medicamento, ou seja, aquilo que é bom para mim nunca vai ser bom para uma outra pessoa. Por quê? Porque nós somos indivíduos diferentes, com pensamentos e emoções e corpo físico diferente, tá? Então, diferente da alopatia, eu não posso fazer com que uma pessoa faça o mesmo tratamento com o mesmo medicamento homeopático do que outra, tá? Então, ó, essa hierarquização ela pode ser atribuída aos sintomas mais importantes, tá? Então, ela vai ser esquematizada, né? Sintomas aí etiológicos, endógenos ou exógenos, físicos ou mentais, tá? Sintomas endógenos são aqueles que o paciente tem dentro dele, né? Nós falamos isso lá no comecinho, ou seja, ele pode trazer alguns problemas que são genéticos, inerentes aí à sua família, tá? Mas ele pode sofrer também o que nós chamamos de efeitos exógenos, ou seja, efeitos externos que vão trazer nele uma resposta no seu organismo. Sinais e sintomas de quadro clínico homeopático individual, mentais e emocionais, intelectuais, gerais e a sua localização. Sintomas que são extraídos da história clínica e a característica das lesões. Então, é nessa ordem esquematizada, sinais e sintomas e sinais extraídos ali, característicos de cada uma das lesões, é nessa ordem em que eu devo atribuir um tratamento para uma pessoa. Tá? Então, quando a doença atinge um órgão importante, a força vital transfere o estímulo para um outro órgão menos importante, para diminuir um quadro agressivo, protegendo o primeiro órgão e utilizando aí o segundo como uma forma de escape. Tá? Então, para explicar isso, vou pegar um caso aí de depressão. Tá? Então, é perceptível quando a gente tem aí um caso, né, de depressão num paciente, tá? No estado físico, emocional e mental, tá? A força vital, ela deixa de ser atuante, tá? Os sintomas, eles passam a ser observados um pouco mais a fundo. Por quê? Porque a depressão é um quadro, né, muito, muito grave, independente do tipo de tratamento em que a gente vai escolher, né, para o paciente. Então, nesse caso, deve ter uma escolha aí muito criteriosa do medicamento homeopático para que a gente possa reestabelecer esse equilíbrio e não promover a supressão disso, para que ele não piore, tá? Em função do medicamento que vai mascarar um sinal e sintoma que ele tenha e a gente não consiga descobrir qual é o problema original. Ok? Então, a gente sabe que a depressão está vinculada aí com vários fatores ligados ao sistema nervoso, né, da pessoa. Mas se eu fizer a escolha de um medicamento inapropriado, eu posso, de certa forma, mascarar esse primeiro, né, sinal e sintoma. Tá?
Para isso foi criado essas leis de Hering ou as leis da cura, tá? Chamada de Constantine-Hering. Ou seja, os sintomas eles devem desaparecer na ordem inversa do seu aparecimento, tá? Como assim? O último sintoma que apareceu, ele deve desaparecer antes do primeiro, tá? Então, nós estamos tentando curar a causa do problema, tá? Então, a cura ela vai progredir da cabeça para os pés. O que isso quer dizer? Eu tenho primeiro uma melhora mental, depois uma melhora física, tá? E com isso, outros sintomas eles vão sendo aí exteriorizados, tá? Para que a gente possa perceber isso, tá? E alguns outros antigos sintomas eles acabam desaparecendo, tá? Então, gente, isso tem a ver com a farmacologia, tá, do medicamento homeopático. Eu vou dando uma paradinha por aqui e vou estar gravando aí para vocês o próximo vídeo, ok? Obrigado.